atividade muito simples. Lucas esteve aqui, né? Alguns outros irmãos vieram aqui também. E nesse período nós tínhamos aberto 1.596 casas de paz. Imagine o que isso representa numa cidade desse tamanho. E nós vimos assim tão empolgados, muitos encontros, muitos batismos, 1.596. Eu mesmo abri 5 casas de paz, correndo, com criança pequena, todo mundo muito entusiasmado. Então nós tínhamos a expectativa que 2020 fosse um ano assim para explodir, de grandes colheitas. Mas no final de 2019, enquanto nossa equipe pastoral orava, nós entendemos uma coisa de Deus. Deus falou assim comigo: eu quero que vocês parem tudo. Eu quero que toda a agenda seja zerada. Vocês vão enxugar ela completamente. Eu tive muita dificuldade de compartilhar isso com a nossa equipe, porque eu via que eles estavam mesmo entrando em 2020 com aquele coração, assim, com muita vontade de romper, de avançar. Mas eu fui fiel àquilo que Deus me falou. A palavra que Deus me dava era assim: 2020 vai ser a primícia da década. Nós teremos aí início de uma nova década e 2020 será a primícia. Então, nós entendemos que deveríamos oferecer a Deus 2020. Deveríamos oferecer de uma maneira especial, extravagante, de um jeito que a gente nunca fez. Então, na nossa última reunião em 2019, como igreja, como liderança, nós zeramos toda a nossa agenda. Eu até estou achando engraçado, Lucas, porque alguns pastores me perguntam: e aí, como é que vocês estão lidando com esse tempo? E eu falo assim: para nós foi tudo normal. Nós não cancelamos nada, nós já havíamos cancelado. Nós não mudamos a nossa agenda, porque a nossa agenda já era para ser como está sendo. Nós já havíamos cancelado tudo, não havia nenhuma programação. Eu tive muita dificuldade com alguns pastores assim que eu liguei cancelando conferências, grandes eventos que a gente participaria, porque nós entendemos que seria assim. Então, eu queria só contextualizar, explicar para vocês o meu sentimento, aquilo que está no meu coração em relação àquilo que estamos vivendo. Nós sairemos disso melhores. Eu acredito que Deus preparou esse tempo para que a igreja pudesse reorganizar, se alinhar de novo com o coração dele. Eu parei um tempo para estudar as quarentenas da Bíblia e eu percebi que a maior parte das quarentenas, elas sempre que são atravessadas, elas são para melhorar. Você vê, por exemplo, a quarentena de Noé. Olha a quarentena de Noé, 40 dias chovendo. Depois da quarentena de Noé, você repara um Noé antes de quarentena e um Noé depois da quarentena. É ou não é verdade? Quem era Noé antes da quarentena? Um homem desacreditado, as pessoas riam do seu projeto. As pessoas riam quando ele falava de salvação dentro de uma arca, mas pós-quarentena, o povo está olhando para o projeto de Noé e dizendo: não é que esses crentes tinham razão? Não é que eles tinham razão no que eles falavam? O pós-quarentena de Noé é Noé dominando toda a terra. O pós-quarentena de Moisés, por exemplo. Moisés sobe o monte e ele fica 40 dias lá. E a Bíblia diz que pós-quarentena ele desce com o rosto brilhando e aquele homem simples que não sabia falar, agora ele tem nas suas mãos as palavras que vão ser palavras que vão ser mandadas para o mundo inteiro. Os 10 mandamentos pós-quarentena estão nas mãos de Moisés. A quarentena de Davi, final dos 40 dias de Golias, Davi entra na história. É um Davi antes Golias, um Davi depois. Depois de 40 dias que Golias afronta o povo de Deus, aparece Davi, e Davi, depois de 40 dias, ele diz: o Senhor te entregou nas minhas mãos. Há um decreto de derrota agora contra o inimigo depois da quarentena. Quarentena de Jesus. Ele entra no deserto pelo Espírito, ele sai pelo poder do Espírito. A quarentena dos discípulos, 40 dias com Jesus ressurreto. Os discípulos entram naquela quarentena que eu digo que eu daria tudo para estar naquela quarentena de Atos 1. Jesus, 40 dias com os discípulos, dando muitas provas de que ele ressuscitou. 40 dias. Quando termina aquela quarentena, ele fala: agora vão e permaneçam em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, na minha perspectiva, só há benefício pós-quarentena. Eu não estou vendo coisas ruins sobre a igreja. As pessoas estão falando em perseguição, é claro, nós não estamos alienados, mas nós vemos mesmo um Deus nos direcionando para uma crescente da igreja.
Eu acho, Lucas, que Deus nos trouxe, antes de nos levar para as nações, Ele nos trouxe para casa. Eu acredito mesmo que o que está acontecendo nesse tempo é que Deus está trabalhando no nosso coração num processo de simplificação. Segundo Coríntios capítulo 11, verso 3, Paulo diz assim: eu receio que assim como a serpente enganou Eva, ela também engane vocês e vos afaste da simplicidade de Cristo. Sabe o que eu acredito? Que a gente estava sofisticando demais. Sinceramente, falando com vocês, estou falando de mim, sou pastor de igreja local. A gente, esse é um tempo de simplificação. Tiraram de nós os púlpitos, tiraram os ternos, aleluia. Tiraram de nós o som, as luzes, a fumaça, tiraram tudo isso. Isso é maravilhoso. A palha está sendo queimada, está sobrando só o que serve mesmo. Isso é muito bom. As pessoas têm me perguntado, mas pastor, como é que está aí a questão das ofertas? Os irmãos estão dizimando. Eu falo, quem é fiel o tempo todo. E quem não está dizimando agora é porque era um consumidor, ele pagava pelo programa. Agora não tem programa, ele não paga. Eu nem quero esse dízimo, é melhor que ele não entregue mesmo. Mas há um processo de simplificação, está vindo à tona o que é de fato. Tudo que já estava lá dentro, agora de nós está vindo à tona. Isso é bom. Isso é bom. Então, eu acredito que o que nos aguarda pós-quarentena é mesmo algo precioso, maravilhoso. Se a gente faz realmente a leitura profética desse tempo, a gente vai perceber que não há uma sensação de medo, não há uma sensação de derrota. A sensação que eu tenho é uma de expectativa. O que tem pela frente? O que é que nós precisamos melhorar e mudar? Eu tive uma mentoria alguns dias atrás com Hernandes Dias Lopes, e ele falava assim: Cezinha, o mundo se organizou sobre um tripé: ciência, política e economia. E ele falou: e sabe o que acontece? A ciência não tem resposta, a economia está ruindo e os políticos estão perdidos. O mundo foi derrubado. Foi dada uma rasteira no tripé no qual o mundo se estabeleceu. O mundo se estabeleceu sobre esse tripé, mas agora eles não têm onde se apegar. Deus colocou o mundo de joelho. Deus zerou a agenda do mundo para um propósito, para reerguer agora a humanidade a partir dele mesmo. É um processo de simplificação, a gente entender o que de fato importa. Sabe, eu acredito, Lucas, que muita gente da nossa igreja aqui em Laranjeiras, eles tinham uma boa experiência com o ambiente de culto, uma boa experiência com a atmosfera de culto, mas uma péssima experiência com o Deus vivo. Então, alguns agora eles estão entrando em crise, porque agora é aqui, ó, com a Bíblia, a velhinha Biblinha na mão, sem luz, e no quarto secreto. Então, agora, o que é real aparece. Então, não há fumaça, não há a luz, não há a atmosfera, e as pessoas estão percebendo. Algumas dizendo: eu não tinha um relacionamento com Deus. Eu me relacionei bem com o ministério, eu me relacionei bem com as estruturas da igreja, mas eu, de fato, não conhecia quem era Deus. Semana passada foi o título da minha mensagem: quem é Deus? Quem é o seu Deus? Será que a gente não criou ídolos aí com os nossos valores, como aquele povo fez no deserto, juntando o seu ouro, formando um bezerro? Há um rap gospel brasileiro que diz assim: se você não sabe o que fazer com o seu tesouro, você faz dele um bezerro de ouro. O Tim Keller, pastor americano, ele fala: toda vez que você constrói a sua vida em torno de algo diferente, de uma alegria passageira, então você criou um ídolo, você não percebeu, mas você está criando um Deus falso. Nós estamos nos encontrando com a nossa realidade, com a realidade da nossa fé. É um processo de simplificação. E eu, Lucas, você me pediu para falar sobre discipulado, sobre célula, mas eu sinceramente, no meu coração, eu tenho isso muito forte. Eu acredito que Deus está nos chamando de volta para Ele, sabe? Para essa intimidade, esse relacionamento que talvez a gente não construiu direito. Talvez a gente confundiu quem é Deus com as estruturas da igreja e, na minha opinião, é para isso que esse tempo está servindo. Nos chamar de volta para Ele.
nos colocar de novo alinhados com Ele. Eu estava conversando com um amigo, pastor, lá em Londres. Você deve conhecer o pastor Jackson. Ele falou assim: Cezinho, a gente vinha com muita pressa, pressa de crescer, pressa de multiplicar, pressa de plantar a igreja, pressa de crescer com nossas igrejas, discípulos. Ele falou: a pressa, como aquela moça, aquela mulher que cuidava de Mefibosete. Ela, na pressa, derrubou o menino do colo, quebrou as pernas dele, e agora a geração que viria já não conseguia caminhar bem, porque a pressa de uma geração estragou a outra geração. E aí ele falava: nós estamos derrubando do nosso colo coisas valiosas, preciosas. A pressa nos tirou do lugar secreto. A pressa nos roubou o quarto secreto. Então, para mim, não há um processo diferente desse que Deus quer gerar no nosso coração agora. Quando o povo está atravessando o Jordão, Deus fala: levante agora, levantem um altar aqui dentro. Essa é a sensação que eu tenho. Estamos num período escondidos nos nossos quartos, nas nossas casas, levantando um altar onde ninguém pode ver, para que depois que a gente sair daqui, então a gente faça as 12 pedras proporcionais àquilo que foram construídas dentro do Jordão, que elas apareçam fora também. Mas é sempre uma questão proporcional. Aquilo que eu gero no secreto é aquilo que eu manifesto na minha vida pública. E isso é, para mim, o cerne, o centro daquilo que Deus está querendo gerar no coração da igreja nesse tempo. Eu falei aqui sobre o processo de simplificação de Deus. Essa é uma palavra que eu uso muito, simplicidade, ser simples, porque foi dessa maneira que aconteceu o meu chamado. Aqui em Laranjeiras, um dia Deus falou comigo: simplifica. Eu achei até estranho, porque eu falei: mais simples aqui não dá, porque nós já estamos no mais simples que dá na nossa cidade. Sem shopping, sem cinema, não tinha nem 4G aqui. Eu falei: nós estamos no mais simples que dá. E aí Deus usou essa expressão: o simples gera o extraordinário. Toda vez que você caminha para o simples, César, então eu faço o extraordinário. Essa frase eu tenho carregado comigo. A simplicidade dos nossos quartos, da nossa Bíblia. Eu estou aqui com a minha Bíblia. Hoje de manhã eu estava fazendo isso. Eu estou lendo uma Bíblia para o meu filho. Então o que eu faço? Eu faço anotações na minha Bíblia para o Davi. Eu já fiz uma dessa para o Lucas. Eu escrevo ali, são comentários meus para o meu filho. Eu estou escrevendo uma Bíblia com anotações para o Davi. E hoje de manhã eu estava fazendo isso, escrevendo várias... eu estava lendo Esdras e escrevendo para ele: filho, isso é tão importante, guarde seu coração, você vai ser um adolescente. E eu estava pensando: que precioso. Talvez eu não deixe para o meu filho uma herança, mas eu vou dar essa Bíblia para ele, com anotações assim de quem escreveu, com coração em Deus, tão simples, mas tão extraordinário. Eu acredito que esse é o processo que Deus está gerando no nosso coração. O Espírito Santo é simples. E algumas vezes nós nos distanciamos dele, porque nós sofisticamos tanto, acreditamos que precisávamos de tanta coisa. E agora, um monte de coisa que eu achei que eu precisava, nesse tempo eu estou vendo que eu consigo viver sem. Fico um pouco estressado, mas vivo sem. Está dando para viver. O simples, ele gera o extraordinário na nossa vida. A Bíblia diz: se seus olhos forem bons, então todo o seu corpo vai ser bom. Mas a tradução King James diz: se seus olhos forem singulares, então todo o seu corpo vai ser bom. King James traduziu, a tradução de King James é: se seus olhos forem singulares. Se você aprender a ser simples como a pomba, a visão da pomba é chamada da visão binocular. Ela só consegue ver uma coisa de cada vez. É por isso que Salomão, ao escrever, ele fala sobre a conversa do noivo com a noiva. Ele diz: você capturou meu coração com um só dos seus olhares, pomba minha. Porque a pomba não tem olho para mais nada. Assim como o espírito
nos olha, a Bíblia diz que os olhos dele estão passando sobre nós, ele espera também que os nossos estejam voltados para ele. E a nossa grande atividade, as nossas grandes correrias, nos afastaram desse olhar simples e focado em Jesus. E agora tivemos que voltar a qualquer custo, a um custo alto, né? Como eu disse a vocês, no fim de 2019, nós recebemos uma palavra de que deveríamos entregar a Deus esse ano, como uma primícia. Eu não sabia que seria tudo isso. E eu não sabia que todo mundo ia ter que entregar. Eu achei que era só a gente. Eu tinha a ideia que a gente ia estar parado, todo mundo correndo. Eu fiquei até feliz que parou todo mundo. Até estou achando que a culpa disso é minha um pouco, sabe? Mas agora eu estou vendo todo mundo parado, eu estou falando, Senhor, era isso. O tempo todo era isso. O Senhor estava nos chamando de volta para o Senhor. A nossa igreja, nós nunca tivemos nosso senso profético tão ativado. Nunca tivemos o nosso senso de intercessor tão ativado. Eu nunca tive tão ativado assim na intercessão, na profecia, na oração. Nunca tive. Tá bom demais. Então, claro, sofremos com os que sofrem, choramos com os que choram, mas eu estou celebrando um processo de Deus na vida da igreja, na minha vida especialmente, de simplificação, queimando a palha, sobrando só o que é ouro, pedra preciosa e pérola. E aí nós vamos caminhar como uma igreja simples, mas extremamente relevante, né? Essa é a expectativa do meu coração. Não sei quanto tempo é aí, Lucas, você quer me falar? Ou você quer partir para perguntas? Pastor, tá maravilhoso, a gente tem bastante tempo. Se você quiser falar mais, pode ficar à vontade, senão a gente pode começar também a fazer algumas perguntas e conversar um pouco. Fica a seu critério. Tá bom, eu posso falar, esse é o assunto do meu coração, né? Mas se vocês quiserem fazer perguntas, a gente direciona. Então, eu vou fazer assim, eu vou começar a... Tem algumas coisas no meu coração quando você falava, aí eu acho que eu também vou instigar você a aprofundar um pouco mais aquilo que você já compartilhou com a gente. Eu creio que está sendo muito profético, pastor Cezinha, tudo isso que você está falando para a gente. E eu creio que muitos que estão nos ouvindo, inclusive eu, a gente está sentindo esse arrependimento no coração de realmente fazer isso que você está falando. De voltar ao primeiro amor, de buscar Deus, de ver aquilo que é de verdade nos nossos corações, de deixar esse processo realmente acontecer dentro da gente, de ficar com aquilo que é importante. E enquanto você falava, eu queria que você comentasse com a gente o seguinte: muitas pessoas estão nos ouvindo agora, ouviram você e pensaram assim, cara, é isso. Existe uma confirmação. Eu creio que se a gente pudesse falar, que todo mundo diria assim, né? Existe uma confirmação no nosso coração, no nosso espírito, que isso que você está falando vem de Deus para cada um de nós. E que é algo que realmente Deus está nos levando nessa noite a olhar e buscar. Eu quero te fazer a seguinte pergunta. O que você falaria para essa pessoa que está olhando para você hoje dizendo assim, pastor Cezinha, eu reconheço que eu perdi o foco, eu reconheço que eu estava em outro lugar e eu quero voltar para isso. Quais são os passos práticos e como que você, se você tivesse sentado com uma pessoa agora que perdeu a paixão, que está, digamos assim, estava cheio de trabalho, ministério, ou até talvez não trabalhando tanto, mas que não estava com essa essência que de forma tão poderosa você está compartilhando com a gente hoje. E fala na prática o que você acha que uma pessoa deve fazer, alguns passos práticos, alguns princípios. Que aconselho você dá para a gente realmente, uma pessoa, conseguir voltar para esse lugar tão lindo que você está compartilhando com a gente hoje? Eu tive uma mentoria com o Paulo Mazzoni, e o Paulo Mazzoni falou uma coisa extraordinária. Ele disse assim, o problema das virgens nunca foi falta de recurso. As 10 virgens, todas elas tinham recurso. E ele disse, só que 5 delas usaram o seu recurso para comprar o azeite. E ele disse, quando as outras 5 souberam que o noivo estava chegando, elas saíram para comprar, ou seja, elas tinham recurso com elas o tempo inteiro. Não foi por falta de recurso, foi por falta de investir corretamente o seu recurso, de canalizar isso. Então, eu não me lembro se foi o John Piper que disse que as redes sociais vão nos ajudar a provar que nunca nos faltou tempo para orar. Sempre foi uma questão de prioridade. Eu acho isso muito sério. Então,
não há um segredo, na minha opinião, não há um segredo, porque Jesus, ele é apaixonante. Quanto mais tempo eu passo com ele, mais apaixonado eu sou por ele. A questão é que a gente desconecta fácil demais. Nós somos a geração da distração. Nós somos, enquanto eu estou falando aqui com vocês, então, ao mesmo tempo, sons são feitos aqui, o seu WhatsApp está funcionando, existem vários aparelhos. Nós somos a geração da distração, muita coisa nos distrai, muita coisa rouba de nós o lugar secreto. Eu estava fazendo meu devocional essa semana sobre Jeú, e Deus falou comigo tanto como aquele homem, ele recebeu uma palavra, e a palavra é que o profeta liberaria sobre ele a unção se ele fosse para a câmara interior. Ele tinha que aceitar ir para o secreto. Agora é interessante, isso está em 2 Reis 9, se eu não me engano. Eu acho que é 2 Reis 9. E é interessante, Lucas, como Jeú, ele está sentado com os comandantes. Ele está sentado com os caras importantes ali. Eles estão planejando como destruir Jezabel. Como é que nós vamos acabar com essa raça que está acabando com a gente? Mas ele está sentado numa roda importante. Mas Deus deixa claro que ele teria que sair dessa roda importante para ir para a câmara interior. E então ele receberia a unção. Agora, o que eu percebo é que a gente tem muita coisa importante na nossa vida. Coisas importantes. Família, filhos, ministério, trabalho, coisas que são importantes. Agora, você sabe como se forma uma miragem? A miragem, ela nada mais é que um mau posicionamento da luz. A refração da luz cria uma miragem. Ela não é necessariamente, a miragem ela não é necessariamente uma pessoa que está delirando. Não, às vezes a miragem é só uma refração, a luz não estava bem posicionada. E o problema da nossa vida, muitas vezes, é que a gente enxerga umas coisas, acredita em algumas coisas que são miragem, simplesmente porque a luz, que é Cristo, não está bem posicionada. A gente só não colocou ele no lugar que ele devia estar. Então eu começo a correr atrás de valores e coisas na minha vida que são legítimas, só que elas estão no lugar de não me perder nesse lugar, de não estar em outro lugar antes de estar nesse lugar. Então, para mim, esse é o segredo. Jesus é apaixonante. Se você quer se apaixonar por Jesus, não há um outro caminho. O caminho é passar tempo com ele. Vá até que vocês se conheçam, até que você conheça ele intimamente como ele é, e então você vai se apaixonar por ele. Eu estava meditando nisso semana passada, Lucas. Jesus fala assim, Jesus diz assim, o João Batista é o maior dos nascidos de mulher. Mas ele diz, mas o menor no reino dos céus é maior que João Batista. Ok, João Batista é top, porque João Batista, a Bíblia fala que ele não é só um profeta. Jesus fala, ele é uma chama que arde, ele não é só um profeta, é o maior dos nascidos de mulher. Mas a Bíblia diz que o menor no reino dos céus já é maior que ele. E a pergunta que os discípulos fazem para Jesus é, então quem é o maior no reino dos céus? Como é que eu faço para crescer, para subir de nível aqui? E aí Jesus responde, toda vez que você se humilha como uma criança, nessa hora, você se torna o maior no reino dos céus. Eu penso que o que falta para nós é essa humildade da criança, de reconhecer que a gente precisa, de reconhecer que a gente necessita, que a gente não tem condição, que a gente não tem uma suficiência em nós, mas que a nossa suficiência vem dele. Eu vou contar só um testemunho para vocês. Eu escrevi um livro, lancei agora, se chama Deus é Suficiente. Algum tempo, Deus me pediu um jejum diferente, um propósito diferente. E eu passei, ele me disse, eu quero que você tome a ceia todos os dias. E todos os dias eu comia pão, pedaço de pão e um pouquinho de suco. E eu fiz isso um dia, e ele falou mais um dia, e eu fui fazendo e fiz isso muitos dias. E toda vez que eu faço jejum, minha esposa, ela fala que ela tem inveja de mim, que ela diz que se eu fizer 2 horas de jejum, eu já perco 5 quilos. É verdade. Eu já fico com a cara meio abatida, mas eu gosto de jogar futebol. Então, nesse período, eu jogava futebol. Nesse período, eu viajei muito e eu me sentia bem. E no final desse longo período, só comendo um pouquinho de pão e um golinho de suco, assim,
no final, Deus falou comigo: essa é a mensagem que eu quero que você libere sobre a nação, sobre aqueles que você tem contato. Eu sou suficiente. Você não precisa de nada mais do que o corpo e o sangue, nada mais do que Cristo representado ali, para você viver bem. E eu vivi muito bem, saudável, mas ele é suficiente. Se eu não entender que está nele estão todas as coisas que eu preciso, então eu vou correr para vários caminhos, mas eu preciso dele. A Bíblia fala, precisa ter humildade da criança. Só para encerrar, Lucas, não sei se eu estou conseguindo responder, mas só para encerrar. Jesus quer alimentar uma multidão, são 5.000 homens. Ele vai alimentar uma multidão. Quem é que tem a comida? O menino. Quem é que distribui? Os discípulos. Jesus pega a habilidade dos discípulos com a comida e o recurso que está com o menino. E ele junta as duas coisas. Nosso problema é que a gente quer caminhar só com habilidade. E alimentar os nossos discípulos, nossas células, não vai dar certo. Se a gente não tiver a humildade da criança, para ir para esse quarto secreto, para estar na presença dele, não desgrudar dele. Então, se eu não tiver essa humildade da criança, eu não vou ter o recurso, apesar de ter habilidade. Então, nós vamos tentar, e a multidão vai continuar com fome. Então, eu como um menino, faminto por Jesus, eu vou todos os dias na presença dele, como o meu filho vem até mim, porque se eu não fizer para ele, ele não tem o recurso, a comida. Então, como um menino, eu vou até ele todos os dias dizendo, eu preciso, eu preciso. E aí, eu tenho recurso, que é pouco. Aí, junto com a habilidade que o Senhor tem dado, nós conseguimos, então, servir essa multidão. Mas um isolado do outro não vai adiantar. Também ter o recurso e não ter habilidade também não vai ser muito interessante. Por isso, eu valorizo tanto os treinamentos. Mas ser treinado e não ter comida, o problema é que tem muita gente servindo comida gelada. Não recebeu de Deus, pegou na internet. Ele não foi aquecido pelo Espírito, não é aquela coisa que queimou, que chorou, sabe? Eu gosto daquele devocional que a gente chora feio. Tem gente que chora bonito. Eu falo, não, tem que chorar feio. Esse que você baba, a boca fica aberta, sabe? Aí você serve uma comida quentinha no domingo no púlpito. Todo mundo sabe que você teve com ele. É a criança e o discípulo. Os dois juntos, eles vão fazer isso, eu acho. Eu não sei se eu respondi, Lucas, se era isso aí, mas é o caminho que eu uso. Respondeu sim, pastor César. Respondeu muito bem. Pastor, deixa eu entrar numa questão aqui. Eu acho que está sendo, nossa, estou vibrando, está sendo muito bom ouvir tudo isso de ti, principalmente porque eu conheço você e eu sei que você está falando a verdade, eu sei que você está falando a coisa que você vive. Você falou sobre, eu achei espetacular aquilo que você falou, daquele texto bíblico, em que aquela mulher corria com uma criança, ela caiu, e aquilo danificou as pernas da criança, e como de forma profética você falou que muitas vezes nós, como geração, podemos como igreja, até como líderes, né, talvez querer fazer as coisas com tanta pressa em algumas coisas, como fazer a igreja crescer, célula multiplicar e as coisas acontecer. E às vezes nessa ânsia de querer ver crescimento, a gente pode estar cometendo erros. A minha pergunta para você é: como que a gente diferencia aquilo que a gente realmente deve pressionar, aquilo que a gente realmente deve, digamos assim, acelerar, né? Porque eu sei que tem muitos versículos bíblicos e muitos contextos da palavra que são coisas que a gente não deve realmente dormir, que a gente deve agir e agir cedo da manhã. Mas eu entendi perfeitamente o que você quis dizer. Mas eu queria que a gente cavasse um pouco mais nisso para que todo mundo que está ouvindo a gente consiga ter claramente esse equilíbrio sobre o que Deus está querendo nos parar e o que é aquilo que realmente a gente deve até acelerar. Você conseguia cavar um pouco mais nisso para a gente? Uhum. É uma pergunta difícil. Eu até acredito que ela é muito pessoal, até, Lucas, na minha opinião. Ela fala muito daquilo que a gente está vivendo nesse momento. Mas, de modo geral, eu acredito sim que existem coisas que a gente precisa acelerar. Algumas vezes eu tenho dificuldade de sistematizar. Alguém me pergunta como foi que aconteceu em Laranjeiras, eu não sei muito. Muitas vezes eu não sei, acho que até você mesmo já esteve perguntando aqui, a gente não sabe explicar, porque qual foi sempre o processo da nossa vida? Onde é que a nuvem está indo? Segue, vamos atrás. A gente só seguiu a nuvem o tempo todo
e Deus foi dando graça, né, para que algumas coisas acontecessem. Então, eu costumo dizer, meu pastor, ele diz que a vida com Deus se resume a duas coisas: sensibilidade para ouvir e coragem para obedecer. Isso tem sido o meu estilo de vida. Buscar uma sensibilidade para ouvir, mas depois de ouvir, também sair e fazer o que ele tem me pedido. Eu tenho uma impressão, Lucas, que duas coisas estão sendo aceleradas nesse tempo. A primeira é o que eu já falei, esse relacionamento profundo, saudável com o Senhor. Eu penso que isso está sendo acelerado. Nos trazer para casa, culto doméstico. Quem não ajustou isso, Paulo Mazzoni falou, eu temo que quem não aprendeu a orar durante a pandemia não aprenda nunca mais. Eu vi ele escreveu isso outro dia, eu achei impressionante. Então, acho que, em primeiro lugar, a aceleração para mim, nesse tempo, é essa, do lugar secreto, do lugar de oração, do lugar de intimidade, de conhecer o Senhor e tal. Mas, em segundo lugar, nós estamos vendo também que há um povo desesperado. E então, domingo agora eu falava isso numa gravação, eu falava isso dizendo, gente, é tempo da gente se derramar o nosso coração sobre o nosso rebanho. Provérbios diz, procura saber o estado do teu rebanho e derrama o seu coração sobre ele. Então, mais do que nunca, o nosso senso também sacerdotal está sendo despertado. Porque enquanto de maneira muito feia, o mundo tem manifestado o seu mais alto nível de egoísmo, eu até vi várias fotos e vídeos de pessoas com o carrinho cheio de papel higiênico. O que esse povo está fazendo com aquilo uma hora dessa, né? Meu Deus do céu. Aí eles compravam tudo os papel higiênico. Agora eu estou vendo o pessoal comprando tudo as cloroquinas, comprando tudo negócio de verme, né? O povo vermento também. Vocês estão tomando isso aí também, não? O povo vermento estão tomando. Aí compram tudo. Enquanto o mundo tem manifestado o seu mais profundo, mais alto nível de egoísmo, eu acho que é o tempo da igreja também manifestar o seu altruísmo. Isso tem sido tão interessante. Vou contar para vocês uma coisa que aconteceu, não sei se eu te contei, Lucas, mas há 2 semanas eu estava aqui numa reunião aqui também, ministrando os nossos líderes. Não, quem estava ministrando era o pastor Samuel, de Araçatuba. Era ele que estava aqui ministrando e o pastor Samuel contando, falando, gente, porque o inimigo, ele está furioso porque a gente está fazendo, estamos servindo a comunidade. Ele contou de um cara que tentou matar ele lá, em Araçatuba, um maníaco que o perseguiu. Enquanto ele estava contando, meu celular não parava de tocar. E eu vendo, mas eu falei, eu não vou sair daqui. Aí, de repente, Suelen, minha esposa, abriu a porta aqui e falou, você tem que atender. Eu atendi. Tinha um cara com uma foice. Ele entrou na igreja com uma foice, quebrou os vidros da igreja, tudo, e ele dizia, cadê o pastor? Cadê o pastor? Eu vou matar ele. Pastor está dominando a minha mente. Pastor Cezinha tem que morrer, senão eu não consigo destruir essa igreja. E porque naquele momento estava passando um programa no nosso canal e eu estava ministrando. Ele achou que eu estava na igreja, mas era uma gravação. E é um cara grande, assim, um cara bem... E ele entrou lá desesperado. Pense o pessoal da igreja. Meu Deus do céu, todo mundo, pastor, você tem que se cuidar, porque esse cara vai te matar, porque está um problema seríssimo. E eu falava, gente, vocês não conseguem ver. Isso é um pedido de socorro. Esse cara está desesperado. Há tanta gente assim agora, desesperado. Há alguns dias, uma moça da nossa igreja, ela teve um sonho. E no sonho dela apareceu no celular dela o nome e o sobrenome de um menino. 3h25 da manhã. Ela acordou e procurou na internet saber quem era esse menino. Descobriu que ele é aqui de Laranjeiras. Ela não conhecia. Mandou no Facebook dele. Acabei de ter um sonho em que você tentava se matar e eu estou aqui para te ajudar se você precisar. 3h25, 3h27, esse menino responde, estou pronto para fazer isso. Ela me liga, pastor, a minha líder está agora, não está acordado, o que fazemos? Eu falei, chama esse menino. Ficamos não sei quantas horas conversando com ele e esse menino está bem, está com a gente, está agora numa célula sendo acompanhado. Então eu acredito mesmo que os nossos
aquilo que eu falei sobre o Jordão, é tempo de cavocar o lugar secreto, o altar onde ninguém vai ver, que a água corre por cima e ninguém está vendo, mas é tempo de construir altar fora também, um lugar visível. A Bíblia fala que Josué, capítulo 4, verso 3, ele levantou um altar escondido, no meio do Jordão, onde ninguém viu. Mas capítulo 4, verso 9, fala que Josué levantou um altar fora. E Deus fala, quando te perguntarem desse altar de fora, você aponta para dentro. Você diz, esse altar fora existe porque tem um altar dentro. E um sustenta o outro. Eles são coerentes, eles são 12 e 12. Então nós temos que levantar esse altar aqui na nossa casa, mas eu acredito que é tempo da gente explorar um pouco mais também esses altares externos, de deixar visível, deixar pronto. Nós temos desafiado o nosso povo aqui na igreja a criar grupos e chamar pessoas para participar, no WhatsApp, seja onde for. De todas as maneiras, nós temos alcançado pessoas de todos os níveis. Isso tem sido muito, muito legal. Mas eu penso que esse é um tempo de que nós temos sim que nos posicionar, porque nós temos a resposta. É Isaías 62 que diz, a escuridão cobre a terra, e as trevas densas vêm sobre o povo, mas sobre ti brilha. Sobre ti não. Então, se há um povo, se por um lado há um povo perdido, desesperado, por outro lado, nós temos essa resposta. O reino de Deus está em nós. Então não há como se esconder nesse tempo. E existem maneiras de fazer isso. Uma outra coisa, Lucas, só para encerrar, eu estou também muito, muito provocado a falar aqui na nossa igreja sobre os 7 montes, as áreas de influência sobre a sociedade. Isso tem me consumido. Eu tenho conversado com pessoas que me inspiram, mexem comigo, então há algum tempo nós falamos disso, mas nesse momento eu nunca achei tão importante, nesse tempo agora, tão importante termos pessoas de Deus influentes em todos os níveis da nossa sociedade. Isso tem feito diferença. Laranjeiras é uma cidade pequenininha, como eu disse. Um rapaz, um menino se matou, filho único de um casal. Esse casal, eles entraram em depressão. Então, eles foram no posto de saúde da nossa cidade procurar um médico, pedir ajuda agora. E aí eles foram atrás desse médico. Quando eles entraram, o médico falou, o que vocês têm? Ele falou, a gente não dorme, a gente não tem paz. Nós precisamos de um remédio, doutor. E o médico, pensa num homem chapado em Jesus, discípulo nosso aqui, louco, ele tem uns 2 metros. Parece um hippie. Você nunca diria que ele é um médico. E ele é um excelente médico. Excelente. E aí ele falou, eu vou dar um remédio, mas posso fazer uma oração por vocês? E orou com o casal. O casal ficou cheio de Deus e falou, poxa, doutor, nós nem queremos mais o remédio. Nós podemos deixar agendado toda semana um atendimento com o senhor? Ele falou, tá fechado. E eles vão toda semana para receber oração. Mas eles saíram de lá e eles falaram o seguinte, puxa, nós recebemos um toque de Jesus, coisa boa, para resolver o nosso problema, porque eles tinham um problema na justiça em relação ao filho também. Foram procurar um advogado, foram olhando placa na cidade e acharam lá uma placa e entraram. Quando eles entraram, era o Piscite, o Lucas, você conhece ele? Piscite é pastor aqui da nossa igreja. Então eles entraram, era o Piscite, eles contaram a história para o Piscite. O Piscite é o pastor Rodrigo, aqui ele é conhecido por Dr. Rodrigo. Na nossa igreja ele é o pastor Piscite. Aí alguém pediu, falou, pastor, não está ficando bonito, pastor Piscite, dá para mudar? Aí eu mudei, agora é reverendo Piscite. Piscite nós vamos manter. Aí ele entrou no escritório do Piscite e contou a história para ele. Falou, Piscite, ó, doutor, meu filho morreu e tal. O Piscite falou, não, eu vou ajudar vocês, mas vocês têm que receber uma oração. Aí falou, mas pelo amor de Deus, só tem crente nessa cidade? E ele orou com esse casal. E aí o casal contou para eles, nós saímos de um médico agora, o médico orou com a gente, nós viemos aqui, você está orando, nós não sabemos mais onde correr, só tem crente aqui, por favor, comece uma reunião na minha casa. Eu ando 2 horas de estrada de chão, junto com o Piscite, para chegar na casa dessa família, para fazer com eles 1 hora de reunião, porque eles moram muito, muito longe no interior, e Jesus tem feito uma obra lá. Então, para mim, conciliar isso do lugar secreto, profundidade ali,
mas também ser uma sociedade ativa, estar ativamente na sociedade de modo muito sério, cristão, trazendo uma cultura paralela, a cultura do reino. Isso, para mim, Legal. me provoca também, Lucas. Muito bom, pastor Cezinha. Muito bom mesmo. Muito Olha, inspirador pra gente. Pastor Cezinha, olha só. Quando eu tive aí, né, teve muita coisa que mexeu muito comigo. Mas uma coisa que eu vi muito em você e também esse manto sobre a sua igreja, é realmente esse manto pastoral, desse coração de Jesus para as pessoas. Então, tudo isso que você está falando, assim, eu vibro, porque realmente eu vejo isso na sua vida, vejo isso na sua igreja. E eu acho que isso é uma das coisas que Deus, ele quer que sempre cresça na gente. Né? Nós, como pastores, né, Deus já fez processos em nós que hoje a gente ama muito mais as pessoas do que quando a gente começou a pastorear. Às vezes a gente tem vontade de matar um ou outro, mas passa a vontade, né, rápido. E Deus tem feito a gente crescer muito, né, nesse amor. E eu queria assim que você falasse um pouco sobre isso, porque assim é uma coisa que eu admiro muito em você. Sabe, eu vejo que Deus, ele realmente, eu não sei se você sempre foi assim ou se Deus te colocou um processo na tua vida, mas como, na sua opinião, a gente pode crescer nesse amor de Jesus para com as pessoas, para que essa apatia que eu vejo Satanás tentando colocar na igreja, de as pessoas não querer evangelizar, não querer amar as pessoas, sabe, esse amor que você compartilhou nesse testemunho, poxa, você viaja 2 horas, eu conheço você, você é uma pessoa simples, mas eu sei que você é uma pessoa famosa, eu sei que você é uma pessoa super conhecida, eu sei que você tem uma igreja enorme, mas ainda assim você tem esse coração de criança, você tem esse coração humilde que eu admiro e me espelho muito. Eu quero perguntar para você, como que foi esse processo de Deus na sua vida? De você amar as pessoas do jeito que você ama, para que a gente possa ser inspirado e amar mais as pessoas também. O Lucas, claro, como você colocou bem, é um processo de Deus, né? Teve um tempo, a minha mãe, até ela dá esse testemunho, ela fala sobre um medo que ela tinha de uma frieza que ela via em mim, assim, eu não tinha muita facilidade de sentir com as pessoas, sempre tratei, assim, perdas, morte, de maneira muito fria. Então minha mãe, ela conta esse testemunho que ela falava assim, não, eu tenho 2 irmãos, ela dizia, não, aquele chorava demais, aquele chorava e o Cezinha não. Eu ficava sempre, mas era uma maneira de me defender, eu não sei explicar bem não. Mas foi o meu encontro com Jesus mesmo. Uma coisa que aconteceu com a gente aqui uns anos atrás foi que eu tive uma experiência, contei já isso em vários testemunhos, que eu fui para um lugar mais pobre aqui da nossa cidade e eu, depois de já morar aqui na cidade uns 3 anos, eu fui para esse lugar e eu não acreditei que esse lugar existia na cidade, eu não conhecia. Eu lembro que eu parei, eu estava com um amigo, eu lembro de ter parado lá e olhei para aquilo e eu senti que eu não estava sendo pastor da cidade. Eu tive um choro tão profundo, um dos mais profundos que eu já tive na minha vida. E naquele dia nós começamos o projeto Zoe, que era um projeto para atender pessoas com necessidades. Há alguns anos eu estava lendo Mateus, então eu vi que Jesus, a declaração é que o povo, as multidões, a multidão ela estava aflita e angustiada porque elas eram como ovelhas sem pastor. Então, Jesus ele indicou não só o problema, mas ele indicou também a causa. Ele disse que o problema é que a multidão está aflita e ela está aflita. A gente vê, o povo está desesperado, mas ele disse a causa é que ninguém os pastoreia. O problema é que falta pastor. Naquele final de semana, eu fiz uma coisa muito diferente aqui na nossa igreja, eu já contei isso em vários lugares, mas eu pedi para o povo ficar em pé e eu falei, quero pedir para ficar em pé só aqueles que amam Jesus. Só quem ama Jesus fica em pé. Desse pessoal ficou em pé e eu falei, Jesus fez essa pergunta para Pedro, você me ama, Pedro? Então, apacenta as minhas ovelhas. Eu falei, então agora eu estou consagrando todo mundo aqui pastor. Nessa igreja, todo mundo agora é pastor. Nós temos até um problema aqui, porque quando você fala vaga do pastor, sala do pastor, cadeira do pastor, todo mundo é pastor aqui. É uma confusão. Todos são, eu disse, a partir de hoje,
a multidão não vai mais ficar aflita e solta, porque nós vamos cuidar delas. Nós seremos os pastores nessa geração, mesmo que isso seja só uma função, né, para alguns, então todos nós seremos pastores. O que me chama a atenção, Lucas, é que muitos, quando nós falamos isso, assustaram, porque eles não tinham a menor intenção de cuidar de pessoas. O que nós fizemos foi aproximar elas da realidade dura desse povo. Elias, ele nunca seria o profeta que foi se ele não tivesse passado pela casa da viúva. Há um caminho. O caminho dos profetas passa pela casa da viúva. Você vai ver ele indo, você vai ver depois Eliseu passando a casa da viúva, a casa do necessitado. É um caminho para quem quer ver fogo cair do céu. Nós queremos a ação de Deus vindo sobre nossa casa, igreja, ministério, mas a casa da viúva, a casa de quem sofre, a casa de quem está perecendo, ele é um caminho para a nossa formação de profeta. Então, conhecer a necessidade desse povo, quando você conversa olhando no olho de um pai que perdeu o seu único filho, cara, se isso não mexe com você, daí nada mais mexe mesmo. Então, eu digo que o evangelho, ele é um evangelho de toque, né? Você vê Jesus, ele relava, ele tocava, ele curava, o leproso não pode ser tocado, ele toca. Esse sentir essa necessidade, né, que existe naquele que é cristão, de tocar, de sentir junto, de estar perto, isso para mim faz parte do processo de amadurecimento do nosso pastoreio. Então, a apatia ela é bem combatida com essa exposição aos problemas das pessoas. Chegar na casa de alguém que tem fome, poxa vida. Olha, aqui na nossa cidade, se você vier aqui, eu vou ter o prazer de andar com você por todos os bairros mais pobres aqui. Não só eu os conheço, como eles me conhecem. Até tem uma história engraçada que um dia eu peguei um pastor desses bem conhecido aí, Lucas, estava aqui comigo. Eu falei, vamos ali nos bairros pobres da cidade. Foi lá, andando aí. Tinha 2 bêbados caídos, um com a bicicleta, um por baixo da bicicleta, e um tentava erguer a bicicleta e caía de novo em cima dele, os bêbados ali. Aí eu fui passando assim e falei assim para o pastor que estava comigo, olha a situação deles, que coitados, né? Aí o bêbado falou assim, ô pastor! Aí eu falei, bom, ele falou, ué, você não vai fazer nada não? Nós somos da sua igreja, ué. Você não vai fazer nada não? Os 2 bêbados eram da nossa igreja. Mas não é que eles são membros da nossa igreja, eles nem frequentam uma célula, mas eles acreditam que porque eu estou lá, eu estou perto deles, eu sou pastor deles. Então eu coloquei os 2 na caminhonete, coloquei os 2 em cima com a bicicleta e levei eles até a casa deles. O problema é que a gente, às vezes, quer ser pastor no ar-condicionado e no carpê, não vai dar certo, não. Isso não dá certo. A Bíblia fala que Jesus parou para lavar os pés dos discípulos. Ó, crente bom, tá com o pé sujo, carcanhar rachado, é assim, o tempo todo tá andando, tá se movimentando. Há um processo, na minha opinião, de avanço pastoral à medida que eu me movimento. Você vai ver o tempo todo sandálias. A anunciação do evangelho é sandália. O filho pródigo volta para cá com a sua sandália. Como é que vamos a Jericó? Marchando. Nunca é parado, nunca é estagnado, é sempre caminhando, avançando. Isso, para mim, faz parte do processo. Avançar, andar, conhecer, estar nos lugares. Não há boca de fumo nessa cidade que eu não saiba onde fica. Tem um lugar que eu posso entrar, mas ninguém mais entra. Então, nós queremos. Eu quero conquistar a minha geração, mas eu preciso sentir com eles. Saber o que eles estão passando. E aí, de maneira mais profunda, né? Nós estamos crescendo aí. Sua irmã, né, que é do Soso, o pessoal tem amado suas ministrações, viu, Kézia? O pessoal está amando aqui suas ministrações. Sabia que elas te imitam aqui? Depois eu vou te contar melhor. Elas te imitam. Eu acho que teve um pessoal aí da sua igreja que já entrou em contato comigo. Elas até te imitam aqui. Outro dia ela pregou, fez uma pregação sua para mim, te imitou, porque você fala assim, depois, onde é que eu estava? Ô, Lucas, mas é isso, rapaz, eu acho. Muito bom, pastor Cezinha. A gente quer esse coração, a gente crê muito nisso. E eu vejo o quanto que eu preciso crescer. Eu creio que todo mundo que está ouvindo aqui, a gente fica, de certa forma, alegre e, ao outro lado, constrangido
de ver como muitas vezes a gente está tão distante do coração de Cristo mesmo. Às vezes a gente tem tanta coisa na nossa vida e tanta desculpa, né, para fazer as coisas, né? Eu creio que Deus ele quer levar a gente para esse lugar mesmo de amor genuíno às pessoas, onde Deus vai nos levar a amar as pessoas como Jesus ama, né? E eu creio que tudo isso que você está falando para a gente assim é muito, muito profético, muito real, né? São coisas que realmente nós como igreja creio que precisamos crescer, né? De forma humilde eu falo isso. A gente precisa tanto crescer nisso, a gente tem que tanto aprender a amar mais as pessoas, né? Às vezes eu percebo o quanto que Satanás ele tenta colocar dentro dos nossos corações essa apatia, né? E a gente sabe que não adianta brigar contra isso no sentido de querer tirar isso no coice, né? É só Jesus, é só o amor de Deus, né, que pode fazer isso. Pastor, deixa eu te perguntar só mais uma coisa com relação a isso. Você lembra de alguma experiência, só para a gente conhecer mesmo, alguma coisa que você viveu ou alguma coisa que você passou? Você contou essa, né? Que você foi nesse bairro e chorou muito, né? Eu lembro, né? Essa é que eu posso só comentar. Uma vez eu estava com o pastor Abe Uber, isso há uns 7 anos atrás, ele recebeu a gente no escritório dele, a gente estava num tempo de transição aqui na igreja de visão, e eu lembro que eu fiz uma pergunta para ele sobre a visão. Aquele tempo a gente era bem imaturo, a gente achava que tinha que copiar os outros, a gente não tinha tanta maturidade. Graças a Deus hoje Deus tem dado uma identidade própria para nós. Mas eu lembro que ele me falou uma coisa que me marcou muito. Enquanto você falava, me veio isso à cabeça. Ele falou assim: Lucas, o que marcou minha vida e fez essa visão que eu tenho na minha igreja funcionar foi um dia que Deus me mostrou exatamente o que Deus mostrou para ti, que ele não amava as pessoas da forma que deveria. E ele falou no caso dele que ele ficou dias e dias chorando sem parar, e ele chamou isso de batismo de amor, né? Que a gente só faz o que faz qualquer método funcional. O que importa não é o método, o que importa é o teu coração diante do método. O que importa é os valores que você adquire com Deus diante do método, seja a igreja, o método que a igreja tem, né? O que importa é o coração da igreja, o coração nosso, para que, seja qual for o método, a estratégia que Deus dá, né, aquilo funcione. Eu acho muito legal isso que você falou, né? Porque realmente é assim. Eu lembro que quando eu tive aí, que eu falei: ô Cezinha, me dá o segredo da tua igreja aí que eu quero ter aqui também. Você falou: não sei. Você disse: rapaz, Eu não sei. eu não consigo te explicar aqui, né? E eu lembro que eu ficava te incomodando, eu falava: mas sente aqui comigo, como é que você faz isso, como é que você faz aquilo, como é que você faz aquele outro. E eu lembro que você me falou algumas chaves também importantes, claro, né? Não é que a sua igreja é uma bagunça, nada disso, é até muito organizada. Mas isso me marcou, porque eu vi que realmente existia uma vida. Antes de ter um método, tinha um coração. E eu queria que você falasse pra gente, tem algumas experiências que você passou, algumas coisas que Deus te falou, que fez esse coração ser gerado em você e que você viu também esse coração sendo passado para a igreja? Eu tenho. Tem algumas que foram bem sérias assim para nós. Eu fiz parte da Jocum por um período na minha vida, e a Jocum ela me marcou profundamente. Eu fiz ETED, e aquele período na Jocum foi muito importante na minha vida. Esse DNA, essa unção que o Loren carrega, né? Eu acho tão importante. Então essa questão do evangelismo foi muito despertada ali na Jocum. Mas eu tive algumas experiências, vou contar duas, que foram assim para mim, que eu estou me lembrando agora, que foram sérias demais e me marcaram. Uma delas foi quando uma vez eu estava andando numa calçada e eu tinha um Novo Testamento no bolso. Não sei se você já me ouviu contar essa história. E eu tinha um Novo Testamento no bolso. E eu passei numa calçada e tinha um rapaz pedindo. Era um senhor, ele estava pedindo, né? E ele falou: me dá R$ 1. E eu parei, e eu, crente demais da conta, né? Eu peguei e tirei o Novo Testamento do bolso, rapaz. Eu estava em Londrina nessa época, eu morava lá. E aí eu peguei, tirei o Novo Testamento e entreguei para ele. E sabe o que eu falei? Eu falei assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Entreguei o Novo Testamento para o rapaz. E aí o rapaz falou assim: o que é isso aqui? Eu falei: é Bíblia. Ele falou: o que eu quero com Bíblia, rapaz? Eu estou com fome. Eu nem ler eu sei. E me devolveu a Bíblia. E eu amaldiçoei o rapaz. Pense num cara bravo. Você está desfazendo da Bíblia, sem vergonha. Briguei com ele. E daí eu segui andando ali, e logo o Espírito Santo falou comigo, falou: não é assim, não é assim.
Eu falei, que vergonha. E aí, um dia, eu estou voltando para casa, eu morava numa república, e eu estou voltando para casa e eu tomei uma decisão. Eu falei, eu sei que eu estou errado, dar a Bíblia assim para os outros, eu estou errado, eu preciso fazer algo mais. E eu falei assim, o próximo mendigo que eu encontrar, eu vou levar para morar comigo. E aí eu cheguei em casa, a porta da casa tinha sido arrombada. E eu fiquei com medo, chamei a polícia. E aí eu estou lá fora esperando a polícia vir, e eu escutei um grito na esquina, rapaz. Lá em Londrina, não sei quem conhece ali, perto do terminal urbano. Eu escutei um grito, fui lá na esquina, tinha um mendigo lá, rapaz. Barbudão, bêbado, fedorento. E eu falei para ele assim, cara, você quer morar comigo? E ele falou, quero. Pior foi que ele aceitou, rapaz. Aí eu falei, o que eu vou fazer agora, né? Levei ele morar comigo, cara. Peguei ele pela mão. Ele falou, onde é que você mora? Eu falei, moro aqui. Aí eu cheguei na casa, a polícia estava lá. Eu esqueci que eu tinha chamado a polícia lá. Aí o policial falou, você que chamou a gente? Eu falei, foi. Aí ele falou assim, ó, vocês têm televisão? Não. Tem rádio? Não. Tem o quê? Eu falei, não temos nada. Ele falou, então roubar, eles não roubaram nada, mas eles bagunçaram a casa inteira. E nós entramos, a casa estava normal, igual nós deixamos mesmo. Aí ele entrou e falou, vocês moram nessa bagunça? Eu falei, mora assim mesmo. Aí o mendigo entrou. E ele olhou e falou, e o senhor, o que o senhor está fazendo aqui? Aí o mendigo falou, eu moro aqui. O policial ficou louco, falou, não sei para que me liga, né? Seu Luiz, o nome dele. Seu Luiz morou com a gente um período, rapaz, mas foi especial demais para mim aqui. Eu encontrei uma foto dele essa semana passada, encontrei uma foto, mandei aqui nos grupos da igreja, porque todo mundo conhece a história do seu Luiz. E nós levamos ele, morou comigo. Eu mesmo cortei o cabelo dele, dei roupa para ele. O seu Luiz converteu, ele ia na igreja com a gente, se transformou num homem de Deus. Depois, olha só que situação mais legal, porque nós éramos estudantes, eu morava com mais 2 amigos, nós morávamos em 3, e só eu trabalhava. Então era difícil para manter a casa. E você acredita que o seu Luiz, nós tiramos os documentos dele, o seu Luiz um dia saiu de casa e voltou com as mãos cheias de sacola de mercado. E eu pensei logo, né, um homem cheio de fé, falei, seu Luiz roubou alguém, só roubou alguém. E aí o seu Luiz contou para nós que ele, com o documento, ele foi no banco, ele lembrou que ele tinha trabalhado na usina Itaipu, acho que é, e seu Luiz tinha uma grana lá, rapaz. E nós fomos sustentados por um mendigo 5 meses. O mendigo sustentou nossa casa. Então, eu me lembro dessa história, assim, meus pais ficavam doidos. Eu falo, eu não conheço ninguém mais que foi sustentado por mendigos, eu só sei da minha história. Mas eu também conheço pouca gente que levou para casa. Isso mexeu comigo, porque o seu Luiz, 2 meses depois que ele estava morando com a gente passava em frente à biblioteca pública ali de Londrina, tem uma marquisezinha, tinha um hippie lá. E aquele hippie ficava lá, Paulo o nome dele. Um dia nós passamos e o seu Luiz falou, ô Paulão, boa noite. E aí eu falei, você conhece ele, seu Luiz? Ele falou, conheço, é meu amigo, estamos conversando aí. Na terceira noite que nós passamos, o seu Luiz falou assim pro Paulão, tchau, boa noite, até amanhã, até amanhã. Aí o seu Luiz falou para mim, Cezinha, Paulão tá para nós. Eu falei, como é que é? Ele falou, tá para nós o Paulão. Eu falei, por quê? Ele falou, falei para ele, que é só ele mudar lá para casa que a vida dele vai ser uma beleza. Porque na cabeça dele, a mudança de vida era morar com a gente. Resumindo a história, no outro dia o Paulão foi morar com nós mesmo. Rapaz do céu, era muito legal, mas isso mexeu comigo. Porque o seu Luiz virou um homem de Deus, crente. Nós encontramos a família não quis receber porque ele era um alcoólatra e batia em todo mundo. Aí mostramos que ele estava diferente e ele foi, então, conseguiu ter esse contato com sua família novamente. Foi muito legal. Isso me ajudou em uma das coisas do meu ministério hoje, Lucas, que eu considero que Deus tem dado graça para nós, é a formação de líderes. De ver líder assim que não é nada, assim, um cara e hoje se torna um líder poderoso. Mas essa história com o seu Luiz me ajudou a perceber que qualquer pessoa Deus pode levantar, né?
Mas houve também uma segunda história, eu poderia contar várias, mas essa segunda foi muito importante porque há alguns anos nós tivemos um batismo na nossa igreja que naquele dia ele era o maior batismo até ali. Eram 300 pessoas que iam se batizar no mesmo domingo. E naquela manhã estava tão empolgado, era o maior batismo, eu dizia um avivamento, nós estamos vivendo. E eu e Suelen, nós tentamos ter filho por 7 anos. E não, ela não podia engravidar, eles falavam de infertilidade sem causa, um negócio assim que a gente não sabe nem explicar, mas a gente sabe que era Deus. E aí, naquela semana, nós descobrimos, um pouco antes, nós descobrimos que ela estava grávida. E aí, deu certo que a gravidez dela a gente descobriu um pouco antes desse grande batismo. A gente dizia, meu Deus, que delícia, tudo certo, né? E aí, no domingo do batismo, a Sueli amanhece com sangramento, e depois, nessa manhã ainda de domingo, ela abortou, teve o aborto do bebê. Cara, daí eu avisei a igreja e eu falei, eu não vou nesse batismo. O pessoal mesmo falou, pastor, não venha, cuida da Suelen, e a gente faz aqui. Eu dizia, mas como? E eu fiquei numa crise, assim, porque eu disse, Senhor, nós estamos há 7 anos orando e pedindo, e o Senhor deu, e agora? Como essa história, né? Suelen sofrendo muito. E o batismo ia acontecer. E aí eu fui orar, e Deus me falou assim, eu quero te fazer uma pergunta. Será que você consegue celebrar no seu coração mais os 300 filhos que eu ganho hoje do que aquele único que você perde? Eu falei, olha, não é fácil assim, mas eu vou fazer, eu vou celebrar. E aí, depois disso, ele me falou, então agora, porque você aprendeu o valor de um filho, você está pronto para ter uma multidão de filhos. Então, daqui para frente, vocês vão ter dificuldade de contar o rebanho. E eu fui para esse batismo nesse dia e nossa igreja, o rebanho, o povo, nunca mais parou de crescer. Se você me perguntar hoje quantas pessoas somos, eu não sei. Eu não tenho ideia. Sei que somos muitas células, são muitas pessoas, eu não sei. Outro dia eu fui fazer... A primeira coisa que me perguntam normalmente é quantas células, quantas pessoas, quantas igrejas. Eu normalmente não falo, eu não sei. Eu tenho uma ideia, mas eu não procuro não parar mais nisso. Mas eu entendi que depois de descobrir o valor de um, lutar para que o nosso filho vivesse e ver ele assim, né? Perder num dia tão feliz para o céu, para nós era tão triste. Então, nós decidimos sucumbir àquilo que a gente sentia. Não era abafar nem esconder, mas era assim, nós decidimos celebrar mais o céu do que os nossos projetos. Nossos sonhos pessoais serão sempre menores que o seu. E isso para nós foi tão importante, tão importante. E aí eu penso que esse dia, ele para mim, assim, em relação ao rebanho, em relação ao meu coração com a igreja, esse dia foi marcante, mudou. Eu decidi naquele dia que eu morreria em Laranjeiras. Eu falei, eu não vou embora mais. Eu não quero mais sair daqui, tanto que o nosso problema, né, muitas vezes, a gente era de uma outra denominação, mas eu disse, eu não posso sair daqui, meu coração está aqui. Então nós decidimos naquele dia abraçar esse povo, ser pai mesmo deles, cuidar e nunca mais sair daqui, como quem cuida de filhos naturais mesmo, né? Foi a nossa decisão. Essas duas histórias me marcam bastante, Lucas. São histórias importantes para mim. A do mendigo é bem engraçada. Eu poderia contar várias situações. Depois eu conto. E daí, só para vocês saberem, né? Depois dessa perda desse primeiro filho, nós tivemos o Lucas, nosso filho Lucas.
lindão, tá aí com 4 anos. É uma história longa, quase morreu várias vezes também. E tá aí um fofo agora. Passou por 3 cirurgias sérias no cérebro, coisa muito séria. E aí tá aí agora um fofo, lindo, inteligente. É... Ah, segundo ou terceiro culto online que nós fizemos, Lucas, a Suelen estava em casa com ele. E eu lá na igreja. E aí no final foi um mover tão grande, eu lá no púlpito orando. E o Lucas, tem 4 aninhos, aqui em casa ele pôs a mão atrás da cabeça, deitou no sofá e falou assim: mamãe, eu tô relaxando. Aí a Suelen falou: filho, você tá bem? Aí ele falou, fechou o olhinho e começou a falar em línguas. E aí o nosso filho, 4 aninhos, cheio do Espírito, falando em línguas. Aí a Sueli, meu Deus, a Sueli me ligando eu no culto e ela contando, vem para casa, Lucas tá aqui. Daí ele ia pro banheiro, escovar dente e tal. E ele ia falando, ele continuou falando, ele nem entendia. Ele falava, mamãe, eu não sei o que eu tô falando, não sei. Então nós, além de ter, né, agora 2 filhos, o Davi também tem 1 aninho agora, são assim meninos abençoados por Deus, né? Cheios do Senhor, muito bom. Amém. Muito bom, pastor Cezinha. Obrigado por compartilhar essas histórias aí. Eu acredito que todo mundo está muito inspirado, né, pelo seu coração e pelo aquilo que você viveu. E com certeza aqueceu muito nosso coração para a gente ir de atrás desse coração que a gente vê na sua vida. A gente já está quase acabando o nosso tempo. Eu queria que você desse algumas palavras finais aí para nossa igreja, o pessoal, uma palavra do seu coração, algo que Deus colocou, e aí a gente vai finalizar. Fique à vontade. Tá bom. Alguns anos, eu estava fazendo um devocional e a gente morava numa casa ali que era, acho que até foi quando você veio na nossa casa, tinha um pasto no fundo, é essa casa que você foi? Tinha, Um pasto, tinha umas ovelhas lá, né? Isso. Eu estava fazendo meu devocional e eu sempre ia lá no pasto, a gente tinha umas ovelhas, tinha até baia de cavalo lá em casa, né? Nós mudamos daquela casa agora, mas e aí eu parei um pouco assim e vi que tinha uma pombinha no fio. Essa é uma história que me marcou muito. E aí logo sentou outra pombinha no fio. E aquelas 2 pombinhas, elas ficaram conversando, gente. Eu brinco que quem passava e me via olhar aquilo falava, esse pastor fuma maconha, certeza, né? E eu olhando pro fio e vendo as pombinhas ali, eu chorando, que eu falava, elas estão conversando. E aí Deus falou uma coisa comigo. Você entendeu o que a pombinha falou? E eu falei, não entendi nada. O senhor não me deu esse dom, não. Aí ele falou, mas a outra pomba entendeu. Porque uma falou pru e a outra falou pru também. Eu falei, é verdade, é profundo isso demais. Aí Deus me falou assim, você percebe que uma pomba entende a outra. É por isso que eu disse para você ser simples como a pomba. Porque o meu espírito é simples. E se você não simplificar a sua vida a ponto de ser como uma pomba, você jamais vai poder entender o Espírito Santo. Então, minha palavra para nós, como igreja, simplifica a sua vida. Deixa ele queimar toda a palha. Porque daí vai ser mais fácil seguir a nuvem, a vida obediente. Quando a nuvem movimentava, o povo levantava a tenda e ia. Porque eles não tinham muita coisa ali para ter medo de perder. Então, a simplicidade da pomba tem sido assim um grande desafio na minha vida. E eu digo que muita gente não entende a linguagem do espírito, simplesmente porque ainda não são simples como a pomba. Jesus falou: "Sejam simples como a pomba". O Bill Johnson fala que a pomba ela pousou e permaneceu, né, sobre Jesus, o ministério dele todo. Bill Johnson diz: a expressão é que ele pousou e ficou. Ela ficou. É como se Jesus andasse com uma pomba sobre ele. Tem que ser muito simples para permanecer com a pomba e não fazer ela fugir, não deixar ela ir embora. O Deus Emanuel se transformou no Deus em nós.
o Deus conosco agora é o Deus em nós. Então, ou a gente aprende essa linguagem do Espírito de maneira a simplificar nossa vida para entendê-lo, ou então nós sempre seremos uma igreja correndo atrás de tendência, tentando criar uma boa estratégia para fazer aquilo que pelo Espírito faríamos com facilidade. A Bíblia fala que quando Elias recebeu, o Espírito de Deus veio sobre ele, Elias correu mais rápido que os carros de Acabe. O Espírito da velocidade. A igreja precisa dessa velocidade. São bilhões de pessoas que não conhecem a Cristo. A velocidade virá através do Espírito. Falar a linguagem dele é nossa obrigação. E isso só tem quem é simples como a pomba, né? Então, minha dica é essa, minha palavra é essa. Que sejamos simples, deixa ele queimar. Lucas, eu tô achando demais, porque Deus equalizou a gente, né? Então, todo mundo agora é igreja igual. Não tem mais, é uma câmera igreja. Então, não tem mais mega igreja, não tem mais mega pastor. Nós estamos aqui, está todo mundo agora aqui. Isso é demais, cara. Isso é poderoso. Agora, todos nós, né, podemos fazer aquilo que fomos chamados no mesmo nível. Tá muito legal. É muito bom, porque eu até estou de bermuda aqui, chinelo e meia, falando com vocês nem ficam sabendo disso. Agora a gente pode ser de qualquer jeito, né? Tá bom demais. Nós estamos com frio aqui, pastor. O Pois Japão, é. muito frio aqui. Amém, pastor Cezinha. Obrigado, viu? Eu sei que não vai dar de ouvir as palmas aí, mas queria que todo mundo batesse uma salva de palmas aí pro pastor Cezinha. Obrigado, acredito que foi demais, pastor. Nossa, eu tô vibrando aqui, foi muito precioso esse tempo que a gente teve contigo. Foi... Pastor Ellen aqui, ó, Lu. Oi, gente. Oi, Lu. Pastora? Tudo bem? Tudo bem? Oi, pessoal. Boa noite. Que bom te ver, que bom que você tá aí. Estou aqui lidando com as crianças. Roubamos teu marido um pouquinho. Roubaram ele. Aí eu vim aqui pedir que eu vou ter que descer no carro lá embaixo, pegar uma madeira. Aí tá o Lucas. Olha o meu amor. Deus abençoe. Chama ele de Lucas Schmidt, tem hora. Olha aí. Dá oi pro pessoal. Falou lá, amigos. Aí, Lucas. Oi, Lucas. Você quer fazer uma oração para nós? Vamos fazer uma oração? Eu acho que não. Acho que não. Papai faz, e você repete. Vamos lá, eu repito. ser? Vai lá, faça uma oração pelos irmãos. Ver, Vamos lá. querido Deus, Querido Deus, muito obrigado Muito obrigado. obrigado pelo nosso dia pelo pelo nosso nosso dia, e pelo nosso escritório. pelo pelo nosso nosso escritório. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Fala. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe, irmãos. Amém, 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 Cezinha. Amém, querido. Muito obrigado, viu, por você dispor do seu tempo para estar com a gente, pastor. E quando essa pandemia acabar, aí a gente vai conseguir trazer você para cá, nem que eu vai te buscar. Oh, vai ser um prazer. Tô me sentindo... Ô, filho, vem cá. Agora já era. Agora invadiram aqui, ó. Tá bom. Mas a gente não quer tirar seu tempo. Obrigado de coração, viu, pastor Cezinha? A gente ama muito você. Nós queremos muito nessa amizade profética que Deus colocou no nosso coração contigo. E sempre conte conosco também, tá? Estamos orando por vocês aí. Obrigado pelo teu tempo. Obrigado por depositar tanto sobre a nossa vida. Eu queria que você finalizasse fazendo uma oração por nós, pela nossa igreja, pelo nosso ministério aqui. Amém? Claro, vamos orar sim. Obrigado, viu, Lucas? Obrigado, viu, pessoal? Fui muito honrado aqui. Senti muito bem, muito honrado por vocês. É tão bom, né? Falar de Jesus, não é verdade? Amém. Delícia. Amo isso. Que Amém. bom, vamos orar então? Senhor, nós te louvamos. O Senhor é tão bom para nós. O Senhor é tão melhor do que nós merecemos. Ô Senhor, nós percebemos que não há em nós nenhum merecimento, não há em nós dignidade. Se não fosse por Jesus, se não fosse a obra de Cristo, quem somos nós? Recebemos a sua graça, Pai. Recebemos a graça de Jesus sobre as nossas vidas e queremos nos posicionar para que nesse tempo em que o Senhor está preparando algo maravilhoso, Senhor, para essa geração. Senhor, nós não queremos ficar de fora, nós não queremos estar fora. Deus, nos ajuda em nome de Jesus a ter olhos proféticos, a ter uma visão, ó Deus, centrada para que nesse tempo em que a nossa geração está sendo tão testada, tão provada, nós sejamos, ó Deus,
a seus instrumentos. Sejamos luz, sal, ó Deus, não só luz e nem só sal, mas sal e luz, Pai. Faz de nós esse tipo de pessoa, de liderança, que toca, influencia, nos levanta. Levanta, ó Deus, o teu povo em Lages, o teu povo, ó Deus, em Santa Catarina, por onde eles estão espalhados, ó Deus, levanta-os com autoridade, com poder, cheios de unção, da graça que o Senhor tem dado sobre nós, ó Pai. Ó Deus, derrama sobre a vida dos nossos irmãos, para que seja mesmo, ó Deus, a tua igreja, uma igreja relevante, influente, com voz, por onde eles forem. Ó Deus, eu abençoo, a bênção do Senhor, a vida dos meus irmãos. Obrigado, Deus, por esse momento em que crescemos no Senhor, aprendemos mais do Senhor. O Senhor é tão bom. Desperta em nós fome e sede, aquilo que Amós falou, desperta em nós em nome de Jesus, e que essa fome e sede aumente, e que a nossa paixão pelo Senhor, ó Deus, aumente, e que o nosso tempo, a nossa dedicação, os nossos valores e prioridades sejam ajustados, alinhados. Ó Deus, completa esse processo de simplificação na nossa vida e nos leva, Pai, para o lugar onde o Senhor nos quer. Ó Deus, queremos alcançar o destino que o Senhor nos deu, o lugar que o Senhor escreveu para nós e não perder nada. E como Davi, como o Senhor falou sobre Davi, servir com integridade nessa geração, ó Deus, e não deixar passar da nossa geração nada. Queremos fazer parte. Obrigado por colocar em nós o teu Espírito, por colocar em nós a tua palavra, por colocar em nós o teu reino. Queremos, por onde for, levar, ó Deus, tudo que é teu também. Em nome de Jesus. Amém.